Olá, aqui é a Fabiana e nesse primeiro vídeo de análise de circuitos elétricos nós vamos falar de método de análise de circuitos, mais especificamente do método de corrente de malhas. Então, antes de a gente falar desse método especificamente, a gente vai falar um pouquinho da lei de Kirchhoff, das tensões, que é a lei das malhas. Então, essa lei fala que a soma algébrica das tensões em uma malha é igual a zero. Então, o que seria uma malha? Uma malha a gente pode falar que é um caminho fechado que uma corrente percorre. Então, nesse caso aqui, eu teria essa malha e essa malha aqui. Então, a soma algébrica das tensões em cada malha tem que ser zero. Então, por exemplo, nessa primeira malha aqui, eu tenho uma fonte, e eu tenho depois a queda de tensão em dois resistores. Aqui, V2 e V6. Então, se eu fizer a soma algébrica das tensões dessa malha, eu vou ter que V1 é igual a V2 mais V6. Reparem as polaridades, que a gente vai ter. Então, aqui do menos para mais eu coloquei de um lado, e mais para menos eu coloquei do outro lado. Se eu passar isso tudo para o mesmo lado da equação, eu tenho, então, que a fonte fornece, e aí eu vou ter a queda das tensões e esse somatório vai dar zero, a queda de tensão nos resistores. E a outra malha aqui, eu tenho aqui V3, V4, V5 e V6 novamente. E eu tenho que pensar da mesma forma, analisar as polaridades. Então, a gente vai ter aqui que o V6 mais o V3, eles estão na mesma polaridade, vai ser igual a V4 mais V5, Então, V6 e V3 é do menos para o mais, o V4 e o V5 do mais para o menos. Posso passar tudo isso para o mesmo lado da equação, em que a soma das tensões vai dar zero. Então, baseado nisso, a gente vai ter o método da corrente de malhas. Então, o que fala o método corrente de malhas? A gente vai ter um passo a passo para resolver um circuito elétrico. Então, eu coloquei aqui os primeiros passos e a gente vai fazendo em cima de um exemplo que fica mais fácil da gente entender. Então, primeiro passo, eu vou associar uma corrente no sentido horário, é uma questão de padronização, ok? A cada malha independente do circuito. E depois, no passo 2, eu vou indicar as polaridades de cada resistor, a fonte geralmente já tem, dentro de cada malha, de acordo com o sentido da corrente dessa malha. Então, eu peguei aqui um exemplo do exercício do livro Introdução à Análise de Circuitos, do Boechat, 10ª edição, a questão 8.7, é o exercício 21, letra A. Eu redesenhei o circuito, se vocês olharem lá no livro, ele está na forma de um triângulo, digamos assim, mas eu redesenhei ele na forma que a gente conseguisse visualizar melhor, ok? Então, é esse circuito aqui. Aqui eu simplesmente omiti os valores das fontes e das resistências para a gente fazer os primeiros passos. Então, eu vou colocar uma corrente aqui no sentido horário para cada malha independente, ok? E aí eu vou colocar, seguindo o passo 2, a polaridade de cada resistor dentro da malha. Então, a corrente passa no resistor aqui, mais para menos. A fonte já tem polaridade, Só vou escrever aqui. Mais para menos, a fonte já tem polaridade, menos mais, e aqui mais para menos. E eu vou fazer a mesma coisa para outra malha, Então, de acordo com essa corrente, é mais e menos para cá, nesse resistor, a fonte não muda a polaridade, mais e menos, polaridade da fonte, e mais e menos aqui também. Continuando, o passo 3 é exatamente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em todas as malhas no sentido da corrente. Então, aqui tem uma observação que eu vou falar na hora que aparecer aqui no exercício. Então, vou tirar a equação da malha 1. Então, como é que vai ficar? Então, vou começar aqui do R5, Então, eu vou ter aqui que a tensão no resistor 5, mesma polaridade do E1, então mais o E1, vai ser também mais a tensão no V1,
o resistor 1, menos E3, que eu tô no sentido contrário, mais V3. Então, isso aqui vai ser 0. Eu vou reescrever as tensões nos resistores em função, né, da lei de Ohm, resistência vezes a corrente, né, que aqui vai ser o meu I1 e aqui eu vou chamar de I2. Então, como é que vai ficar se a gente reescrever isso? Então, eu tenho I1 R5 mais E1 mais I1 R1 menos E3. Agora, aqui no V3 que entra a observação. No R3, eu tenho a corrente 1 passando no sentido horário, né? E a corrente R3 passando aqui no outro sentido, ó. Então, aqui o I1 desce e aqui o I2 sobe, né? Então, eu preciso ter a corrente total do R3, ela vai ser a subtração dessas duas correntes, né? A resultante dessas duas correntes. Então, eu vou escrever aqui R3, I1 menos I2, tudo bem? E eu vou fazer a mesma coisa, né, para segunda malha. Vou tirar a equação também. Então, primeiro, nas tensões. Então, vou começar aqui do E2, tudo bem? Então, E2 mais o V2, tá na mesma polaridade, mais V3, mais E3, mais V4 é igual a 0. Mas, se reparar, todos estão na mesma polaridade aqui, ok? Reescrevendo também, eu vou ter E2 mais I2, R2. Aqui no V3 é a mesma ideia aqui de cima, né? Onde eu tive que colocar uma corrente menos a outra. Mas agora eu vou colocar I2 menos I1, porque agora eu tô analisando a corrente 2, né? Então, ela que é a minha preferência, digamos assim. Mais o E3, mais R4 e 2. Então, isso aqui também vai dar 0. Eu vou agora ajeitar essas duas equações, ok? Ou seja, eu vou colocar I1 primeiro, já que eu tô aqui, né, na malha 1 é I1, e a soma dos resistores que multiplicam I1. R1, e aqui eu tenho mais R3, ok? Menos o I2 vezes o R3, tá aqui, ó, pra quem não enxergou, né? Aqui, ó, o R3 menos o I2, e eu vou colocar igual as fontes. Então, passando pro outro lado fica negativo, né? E o que era negativo fica positivo. E eu vou fazer a mesma coisa com a da segunda malha. Vou colocar primeiro o I2 aqui só pra gente enxergar. Então, aqui eu tenho R2 mais R3 mais R4 menos o I1 vezes o R3 menos E2 menos E3. Essa forma, gente, que a gente reescreveu aqui as equações, na verdade, ele é um método padronizado, né? A padronização. Como assim? Eu posso tirar direto as equações dessa forma aqui, ó, que a gente fez aqui agora. Repara o seguinte, para a primeira malha, né, de I1, eu vou fazer I1 vezes todos os resistores daquela malha, olha, R5, R1, R3, né, o somatório, menos a corrente da outra malha vezes o resistor em comum, né, se tiver resistor em comum, óbvio. Senão, a gente coloca 1 e 2, 0, né, só para ficar da forma padronizada. Igual o somatório das fontes de tensão, né? Aí tem que analisar a questão da polaridade, né? Se é mais para menos, fica menos. Se é menos para mais, fica mais, ok? E aí, fica igualzinho na equação da segunda malha.
eu tenho o I2, que é da malha, vezes os resistores daquela malha, olha, então eu tenho R3, R2 e R4, menos, aqui eu tenho o resistor em comum, né? Menos a corrente, vezes a corrente, igual também as fontes, né, que a gente tem naquela malha. Então, aqui o E2 e o E3, os dois são na mesma polaridade, então ficaram negativos, né? Então, a gente pode partir direto dessas equações, né, a partir da padronização, ok? E o último passo é exatamente resolver as equações. Então, a gente consegue resolver de várias maneiras, na verdade, né? Aqui eu tenho duas equações com duas incógnitas, né, I1 e I2, eu posso resolver por sistema, ou a gente pode resolver também a partir das equações lineares, né, por matriz. Eu vou mostrar rapidinho aqui as duas maneiras. Eu vou primeiro reescrever as equações de forma que eu tenho I1 primeiro e depois I2, tá? E vou substituir também os valores, né? Eu copiei aqui os valores que a gente tem das tensões e dos resistores, ok? Então, como é que vai ficar? I1 vai ser um somatório de R5, que é 1, R1, 5, mais o R3, que é 1 também. Menos o I2 vezes R3, que é 1, igual a menos 4 mais 6. E aí, eu vou ter aqui menos I1 vezes 1, mais I2. Aqui, R2 é 10, R3 é 1, R4 é igual a 3. Menos 15, menos 6, ok? Então, aqui vai ficar 7, 1, menos I2 igual a 2. E aqui, menos I1 mais 14 e 2 igual a menos 21. Então, se eu vou fazer na forma de um sisteminha, né? Eu posso, por exemplo, multiplicar aqui por 7. Então, vai ficar... Aqui eu repito a equação. E aqui eu vou multiplicar por 7. Então, menos 7, 1, mais 14 vezes 7 dá 98 e 2, igual menos 21 vezes 7, menos e 47. Então, se eu somar as duas equações, esse corta. Aqui eu vou ficar com 97,2 igual a menos 145. Logo, I2 vai ser menos 145 dividido por 97, que dá... eu vou arredondar 1,5 ampere. Menos, né? Negativo. Então, esse menos aqui, na verdade, ele significa o quê? Que ela está no sentido contrário do que a gente desenhou, né? Que, na verdade, ela não é no sentido horário, ela vai ser no sentido anti-horário. Vou voltar aqui nessa primeira equação para a gente achar agora o valor de I1. Então, 7,1 menos 1,5 é igual a 2, né? Então, a gente vai ter que I1 vai ser igual, aqui vai dar 2 menos 1,5 dividido por 7. Então, isso aqui vai ser igual 0,71 miliamperes. Bem, outra forma de fazer, eu repeti aqui as equações, né, que a gente achou, é pelo determinante, né, pelo cálculo de determinante de matriz. Então, por exemplo, para calcular I1, eu vou colocar aqui embaixo o determinante que a gente tem. 7, menos 1 e 14, que são os valores, né, que a gente tira aqui multiplicando I1 e I2. E aqui em cima eu vou repetir esse determinante, mas eu vou substituir os valores que multiplicam I1 pelos valores aqui das tensões. Então, vai ficar aqui 2 menos 21, e aqui repete o menos 1 e o 14. Ok? Já para calcular I2,
aqui vai ficar o 7 menos 1, e os valores que multiplicam 1 e 2, que vão ser substituídos pelos valores das fontes de tensão. E aqui embaixo permanece o mesmo determinante, tá? A mesma matriz para calcular. Então, na hora que a gente for calcular isso aqui, então, o determinante aqui de cima dá 7 e o determinante aqui de baixo dá 97. Então, já vou colocar aqui também 97 e vou calcular o de cima, que deu menos 145. Então, calculando os valores das correntes, né, a gente acha novamente aqui o valor de I1, 0,72 mA, e o valor de 2, arredondando, a gente pode colocar aqui 1,5 ampere, que foram exatamente os valores que nós achamos com outro cálculo, né? Para quem não lembra como é que calcula determinante, depois a gente faz um vídeo lembrando, mas rapidamente aqui eu multiplico, né? 2 vezes 14 menos a multiplicação de menos 21 por menos 1. Mesma ideia aqui, 7 vezes 14 menos a multiplicação de menos 1 por menos 1, ok? Então, nesse vídeo, nós vimos o método de análise, né, de circuito de corrente e malhas, e até o próximo vídeo.